Meus irmãos, esta igreja tem há alguns anos valorizado muito aquilo que eu tenho, de modo ilustrativo, chamado de duas asas. Pensem numa aeronave e lembrem-se que são necessárias duas asas para que o voo aconteça, para que o equipamento funcione. E esta igreja tem valorizado a reunião de pequenos grupos e a reunião da grande congregação. O sermão bíblico apresentado pelo pastor, mas também o estudo bíblico conduzido por membros capazes desta igreja. E é cada vez mais valorizando o que a igreja tem feito há anos, que nós estamos estudando uma série no púlpito e nos pequenos grupos. Então, o culto torna-se também um recurso para os irmãos que participam das nossas reuniões dos pequenos grupos. Você ainda não faz parte? Fale com o irmão Murilo, passe ali no balcão dos acolhedores, peça informações, utilize as informações do boletim e aprofunde-se no estudo da palavra de Deus. Nós temos estudado a série cujo tema central é Deus cuida de você. E temos tratado de vários desafios que os crentes enfrentam. Hoje, então, quero falar sobre a maledicência. O tema é vença a maledicência. Mantenha a sua Bíblia com o texto de Tiago 3, 1 a 12 aberto, porque eu quero convidar os irmãos a pensarem nesse texto da palavra de Deus. Bem, irmãos, talvez algum irmão aqui presente esteja refletindo acerca do alvo do pastor. A quem o pastor deseja falar nessa manhã? Eu desejo falar a mim mesmo, irmãos, porque eu preciso aprender mais da palavra do Senhor. Esse tema é um tema que é importante para mim e eu espero que seja para você. Por isso eu quero me comprometer com você a não falar daquilo que eu penso, mas falar daquilo que a palavra de Deus nos diz, porque eu penso que a palavra de Deus tem um conteúdo muito superior àquele que há no meu coração. E eu quero que o meu coração seja tomado por aquilo que está revelado pelo Senhor. Eu fico com aquilo que Martinho Lutero disse certa vez, quando lhe perguntaram, doutor Lutero, como o senhor costuma estudar a Bíblia? Lutero, então, que gostava muito de maçãs, há pelo menos 3 grandes declarações de Lutero acerca de maçãs, de macieiras, disse o seguinte: eu faço assim, como se a Bíblia fosse uma macieira. Primeiro, eu balanço toda a macieira para que as maçãs que estiverem maduras possam cair. Depois eu subo na árvore e balanço cada tronco, e depois cada ramo, e em seguida cada galho, e então eu olho sobre cada folha. Então o que Lutero quis dizer é, eu costumo ler, reler, buscar o significado de cada palavra, o entendimento do contexto e buscar em Deus colher todos os frutos que há nessa maravilhosa macieira que é a palavra de Deus. É o que eu desejo fazer nessa manhã com essa carta, irmãos, que é dirigida a crentes maduros. É uma carta que já havia alertado os crentes quanto ao perigo do mau uso da fala, da língua. No capítulo 1 de Tiago, nos versos 19 e 26, o apóstolo Tiago diz assim: sabeis estas coisas, meus amados irmãos, todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Verso 26, se alguém supõe ser religioso, deixando de refrear a língua, antes enganando o próprio coração, a sua religião é vã. No capítulo 2, no verso 12, Tiago avança dizendo, falai de tal maneira, e de tal maneira procedei, como aqueles que hão de ser julgados pela lei da liberdade. Então, esse assunto de uma carta instrutiva, corretiva, é um assunto panoramicamente apresentado na carta. O falar aqui, irmãos, se refere à calúnia, à fala maldosa, à difamação.
E notem que Deus inspira Tiago a falar insistentemente desse assunto, por entender que esse é um grande desafio para todo homem, inclusive para crentes. No capítulo 4, versos 11 e 12, Deus usa Tiago para dizer: irmãos, não faleis mal uns dos outros. Aquele que fala mal do irmão ou julga seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. Ora, se julgas a lei, não és observador da lei, mas juiz. Um só é legislador e juiz, aquele que pode salvar e fazer perecer. Tu, porém, quem és que julgas o teu próximo? E fechando no capítulo 5, no verso 12, Tiago diz: acima de tudo, porém, meus irmãos, não jureis, nem pelo céu, nem pela terra, nem por qualquer outro voto, antes seja o vosso sim, sim, e o vosso não, não, para não cairdes em juízo. Tiago, irmãos, como eu disse, fala a cristãos maduros. Tanto que ele se refere à existência de mestres na igreja e ao desejo de muitos crentes que se consideravam capazes de assumirem a condição de mestres. Agora sim, estamos no capítulo 3, quando no verso 1 Tiago diz: meus irmãos, não vos torneis muitos de vós mestres, sabendo que havemos de receber maior juízo. Esse é um daqueles textos bíblicos que me deixam tenso, porque a palavra de Deus está dizendo que ser um mestre, tornar-se um mestre da igreja, e os pastores o são, é atrair para si um maior rigor no juízo, porque a quem mais é dado, mas também é cobrado. Então Tiago diz: não lutem para serem mestres, a não ser que Deus os chame, porque a cobrança do Senhor àquele que fala ao povo do Senhor. Isso agora me faz temer, irmãos, e tremer. Aquele que fala em nome do Senhor, aquele que fala acerca da palavra do Senhor, o juiz será de fato rigoroso, porque o juiz espera que a palavra dele seja honrada, o nome dele seja temido, a igreja dele seja respeitada. Tiago fala àqueles que utilizam-se constantemente da língua. Tropeço da língua, irmãos, é comum. Por isso que no verso 2, Tiago está dizendo: todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça no falar, no uso da língua, é perfeito varão, capaz de refrear também todo o corpo. Como é comum e como é trágico o descontrole no falar, no uso da língua. A pequenez da língua, irmãos, contrasta com a sua grande influência. Uma palavra pode mudar o rumo da história, sim, da história de uma vida, de uma família e até da humanidade. Poucas palavras são muito significativas. Lembrem-se das seguintes declarações: está consumado. Você sabe quem disse isso? Nosso Senhor Jesus Cristo, em 2 palavras, mudou completamente a história da salvação. Estabeleceu o seu sacrifício vicário, dizendo: está consumado. Mas, irmãos, houve também quem dissesse com apenas uma palavra: crucifica-o. E essa palavra apenas, símbolo de tão grande injustiça e incredulidade, definiu muito da vida dos homens nos dias de Jesus. Portanto, perceba que uma palavra sua pode abençoar grandemente vidas ou pode maltratá-las e muito. Davi percebeu isso, irmãos. Vejam o que Davi diz no Salmo 141, verso 3. Põe guarda, Senhor, a minha boca, vigia a porta dos meus lábios. Não é um exagero que você, crente em Jesus, ore ao Senhor dizendo: Senhor, dê-me poder para refrear minha língua. Cuida, Senhor, daquilo que sai da minha boca. Davi disse isso. O filho dele também disse. Salomão, em Provérbios, no capítulo 10, verso 19, diz assim: no muito falar não falta transgressão, mas o que modera os lábios é prudente. O que a palavra de Deus está dizendo é: quem mais fala, mais corre o risco de pecar.
Por favor, não olhe para o lado, não olhe para ninguém, olhe só para a sua Bíblia agora. Salomão continua dizendo em Provérbios 12, 18. Alguém a cuja tagarelice é como pontas de espada, mas a língua dos sábios é medicina, é saúde, é vida. A língua de quem mais ouve do que fala é saúde. Provérbios 15, verso 1, a resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Nós temos nos apercebido, irmãos, daquilo que este pequeno membro, a língua, tem feito, inclusive na comunhão dos santos, a maledicência, irmãos. Maldizer, falar mal, pode ferir a igreja, representar mau testemunho, pode significar pecado para o cristão. Por isso, para vencermos a maledicência, atentemos para os alertas da palavra de Deus. E o primeiro alerta que Tiago dá depois da introdução é que a língua pode nos dirigir. E ele utiliza-se de duas figuras, o freio do cavalo e o leme do navio. Então o que Tiago está dizendo é, já que a língua pode te dirigir, utilize freios para a sua língua. Tiago 3,3. Vejam na sequência como ele diz: se pomos freio na boca dos cavalos para nos obedecerem, também lhes dirigimos o corpo inteiro. Então é dito o seguinte: o freio é um equipamento pequeno comparado ao grande corpo do animal, mas é o freio que dirige o animal. Faça assim com a sua língua. A sua língua pode representar um freio para o corpo inteiro. E no verso 4 diz: observar igualmente, assim como acontece com o freio do cavalo, os navios que, sendo tão grandes e batidos de rijos ventos, por um pequeníssimo leme, são dirigidos por onde queira o impulso do timoneiro. Então a palavra de Deus está dizendo: olha, não fale tudo o que você pensa, freie a sua língua, mas também diz, direcione a sua língua para que ela enfatize aquilo que é positivo, aquilo que é abençoador, tal como o leme, tão pequeno, pode dirigir a embarcação em alto mar seguramente, longe de rochas, de tempestades. Meus irmãos, a língua pode nos dirigir de tal modo que devemos atentar para o uso da língua. Na vida da igreja, onde devemos falar? Nos corredores ou pessoalmente com o irmão? É claro que é com o irmão. É nas redes sociais ou na assembleia da igreja que devemos falar? Irmãos, redes sociais têm se tornado terra de ninguém, terra sem lei. Membros de igreja, igrejas batistas, principalmente, tratam assuntos de igreja nas assembleias que acontecem a cada 2 meses. Nós falaremos de um irmão porque estamos desconfiados de que ele em algum momento, em algum lugar fez algo, ou nós só falaremos com certeza. Meus irmãos, nós podemos acabar esquartejando o corpo de Cristo ao ferir um membro do corpo, um irmão em Cristo, utilizando palavras duras, indevidas, palavras que põem em xeque a biografia, a vida, os valores de alguém. A palavra de Deus, portanto, está nos dizendo: tenham cuidado, a língua pode dirigir toda a sua vida. Tiago diz então que ela pode nos dirigir de tal modo que seremos contaminados por ela. E aqui utiliza-se de mais 2 figuras. A primeira figura é do fogo que pode incendiar uma floresta inteira. A segunda é do veneno dos animais. Em pequena quantidade, o veneno de um animal pode matar uma vida, pode matar um corpo por inteiro. Então a palavra de Deus está dizendo, já que a língua pode nos contaminar, devemos ter cuidado com aquilo que a língua espalha. Verso 5, assim também a língua, pequeno órgão, se gaba de grandes coisas. Vede como uma fagulha põe em brasas tão grande selva. Os policiais rodoviários, os bombeiros militares, as autoridades ambientais sempre nos alertam quanto à possibilidade de uma fagulha de cigarro iniciar um incêndio florestal. Algumas vezes, autoridades investigando concluíram que pessoas que são fumantes em viagens pelas rodovias causaram grandes incêndios por conta de uma ponta de cigarro lançada
sobre a relva seca. A palavra de Deus, irmãos, sabiamente diz isso. Devemos ter cuidado com aquilo que a língua espalha. Se seremos conhecidos como semeadores da paz ou como aqueles irmãos que são lembrados por semearem contendas. Eu era embaixador do rei na adolescência e eu tinha 12 anos de idade quando eu fui para mais uma reunião da embaixada. E a reunião acontecia domingo às 14 horas. Acontece que eu, meu irmão e outros embaixadores chegávamos um pouco antes das 14 horas. E em determinada época do ano, irmãos, havia uma mangueira na área da igreja, era bonita e as mangas eram tentadoras. Então o que todos os meninos faziam? Escolhiam uma boa pedra e miravam a manga. A manga caía e ali a gente chupava a manga, levava para casa, aquela coisa toda. E eu, mais um embaixador do rei normal, naquele dia à tarde estava lá escolhendo a minha pedra e quando eu mirei a manga, apareceu a irmã zeladora, que não era das pessoas mais bem-humoradas da igreja. E ela então, em meio àqueles 15 meninos, olhou para mim e disse: até você, pastorzinho, jogando pedra na mangueira? Eu comecei a pregar com 12 anos de idade. E aí, irmãos, fui a um acampamento estadual de embaixadores do rei e recebi uma medalha como pregador. Preguei no livro do Apocalipse. Mensagem dura, irmãos. Dura. Ganhei uma medalha. Cheguei na igreja, o pastor da igreja disse: vamos convidar os meninos que foram destaques. Eu acho que a zeladora ficou pensando, ele não é tão destaque assim, não. Naquela tarde ela me disse: até você, pastorzinho. Cheguei em casa chateado e disse à minha mãe: mãe, eu não quero que mais ninguém me chame de pastorzinho, eu não posso nem jogar pedra na manga. Aquela irmã, com a sua língua, feriu muita gente, inclusive a mim. Não havia nenhuma proibição, irmãos, para tirar aquelas mangas. Mas ela era conhecida por contaminar as pessoas com a sua língua. E era zeladora da igreja. Devemos ter cuidado para que a língua não seja destruidora. Vejam, irmãos, o que a palavra de Deus está dizendo no verso 6. Ora, a língua é fogo. Irmãos, é forte. A declaração da palavra de Deus, não discorde da Bíblia. Você nunca terá razão se estiver discordando da Bíblia. A palavra de Deus diz que a língua, irmãos, é mundo de iniquidade, é oceano de pecado, é horizonte de maldade, irmãos. A língua está situada entre os membros de nosso corpo e contamina o corpo inteiro. E não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também é posta ela mesma em chamas pelo inferno. No verso 7 diz: pois toda espécie de feras, de aves, de répteis e de seres marinhos se doma e tem sido domada pelo gênero humano. A língua, porém, nenhum dos homens é capaz de domar, é mal incontido, carregado de veneno mortífero. Tenha cuidado, meu irmão. Devemos ter cuidado para que a língua não destrua a comunhão da igreja. O que a palavra de Deus sabiamente diz é: o ser humano já foi capaz de domar até os seres marinhos. Irmãos, eu estive num lindo parque em Orlando, na Flórida, com animais marinhos, grandes animais. E eu e minha família ficamos encantados ao ver golfinhos, pequenas baleias, animais grandes, obedecendo, irmãos, às ordens de um adestrador. Aquilo me impressionou. Como aqueles animais faziam tudo que um adestrador fora da piscina mandava que eles fizessem. Nós somos capazes, irmãos, de doar leões. Não faz muito tempo, quando ainda era possível acontecer assim, nós assistíamos leões, zebras, elefantes nos circos. Na minha infância, eu fiquei impressionado ao ver um leão obedecendo um adolescente que era seu adestrador. A palavra de Deus diz: nós somos capazes de adestrar animais tão grandes, feras, aves, répteis, seres marinhos, mas a língua não. Nenhum homem é capaz de domar. Ela é carregada de veneno mortífero. O verso 9 diz: com a língua nós bendizemos ao Senhor e Pai. Também com ela amaldiçoamos os homens feitos à semelhança de Deus. De uma só boca procede bênção e maldição. Qual é a constatação de Tiago no capítulo 3, verso 10?
Meus irmãos, não é conveniente que estas coisas sejam assim. Lembro-me que há muitos anos surgiu um boato de que numa determinada escola infantil na capital de São Paulo havia sido palco de um determinado crime contra crianças. Irmãos, aquilo se espalhou e a escola foi apedrejada, o prédio destruído, os proprietários fugiram. Depois de algum tempo veio a notícia de que aquilo não passava de boato. Uma criança misturou sonho com realidade, contou aquilo e os pais inflamados espalharam, destruíram uma instituição escolar séria, uma família, destruíram pessoas. A língua pode fazer isso, pode contaminar uma igreja. Mas graças a Deus, porque a palavra de Deus diz que a língua pode nos ajudar. Versos 11 e 12. Pode a fonte jorrar do mesmo lugar o que é doce e o que é amargoso? Acaso, meus irmãos, pode a figueira produzir azeitonas ou a videira figos? Tampouco fonte de água salgada pode dar água doce. Duas figuras que a palavra de Deus utiliza-se aqui, mais duas. Uma fonte de água e uma árvore frutífera, obedecendo às leis que Deus estabeleceu na natureza. Nós podemos sim permitir que a nossa língua seja fonte que faz jorrar água doce. Você tem o Espírito de Deus que te dirige. Você pode sim, no poder do Espírito de Deus, compreendendo que a língua pode dirigir toda a sua existência, é o que Tiago diz. Dirigir a sua língua para que ela não te contamine e não contamine a igreja e outras pessoas, mas que ela seja uma ajudadora. A sua língua pode e deve ser usada para glorificar a Deus. Use a sua língua para falar das grandezas de Deus. Você pode e deve usar a sua língua para converter pecadores. Use a sua língua para testemunhar de Cristo. A figueira produz figos. Meus irmãos, nós devemos usar a língua para edificar a igreja. Por isso, em nossa igreja, irmãos, que tem gozado de unidade, tem gozado de harmonia, aquilo que acontece nos bastidores, irmãos, é exatamente o que tem acontecido no culto. Gostamos de estar juntos, nos tratamos com consideração e respeito, falamos a verdade em amor. Nós precisamos, irmãos, atentar para o ensino maravilhoso da palavra de Deus e fazer com que seja nossa cultura sempre elogiar o irmão. Use a sua língua para elogiar. A diaconisa de hoje, a irmã Terezinha, ela subiu as escadas vindo para esse lugar me elogiando. Eu já estava dizendo, irmã Terezinha, eu não sou isso tudo não, mas ela é gentil, ela é amorosa. Usemos a língua para elogiar, irmãos. Se tiverem dificuldade, procure a irmã Terezinha, ela pode dar o curso. Agradeça, meu irmão. Agradeça. Lá na mensagem, no aplicativo de mensagens, diga obrigado. Mande o emoji assim com legal. No e-mail, diga obrigado, fale isso. Perdoe. Não queira vencer. No cristianismo, quem perde ganha. No cristianismo, quem é humilhado, na verdade, é exaltado. No cristianismo, quem está nos últimos lugares será chamado pelo Senhor para os primeiros lugares na eternidade. Use a sua língua para incentivar o irmão. Compartilhe bênçãos. Irmãos, há muitos anos, após o término de um culto maravilhoso na minha antiga igreja, eu vi um moço que já tinha me dito alguma coisa de que estava orando por uma jovem da igreja, uma menina sensacional. E de repente eu estava ali conversando com ele, ela passou, me perguntou qualquer coisa. Eu disse, minha irmã, aproveitando aqui, você gosta de pizza? Ela disse, gosto demais, pastor. Eu disse, é porque esse irmão aqui gosta muito também, ele está querendo te convidar para uma pizza. Irmãos, eu realizei o culto do noivado, celebrei o casamento, apresentei a primeira filha, deu em casamento. Mas, por favor, tenha muita calma nessa hora. Não vá se tornando aí um santo casamenteiro. Se seu nome não é Antônio, minha mãe se chama Antônia. Tenha muito cuidado.
Mas, irmãos, a nossa língua pode sim ser utilizada para abençoar. Quando nós falamos de crentes em Jesus, que é o caso dos irmãos, é o meu caso, nós estamos falando de gente que depende do poder de Deus. Nunca subestime a sua língua. Ela é pequena, mas ela é muito influente. Cuide para que aquilo que você diz demonstre sempre temor a Deus e amor ao próximo, à maneira do que o Senhor Jesus nos diz em Mateus, no capítulo 12, a partir do verso 33. Mateus 12, versos 33 a 37, veja o que a palavra de Deus diz. Ou fazei a árvore boa e o seu fruto bom, ou a árvore má e o seu fruto mau. Porque pelo fruto se conhece a árvore. Raça de víboras, como podeis falar coisas boas sendo maus? Porque a boca fala do que está cheio o coração. O homem bom tira do tesouro boas coisas boas. Tira do tesouro bom coisas boas. Mas o homem mau, do mau tesouro, tira coisas más. Digo-vos que de toda palavra frívola que proferirem os homens, dela darão conta no dia do juízo. Porque pelas tuas palavras serás justificado, e pelas tuas palavras serás condenado. Você será julgado por tudo que diz. Tenha cuidado com aquilo que você diz. Inclusive pelas consequências acerca do seu irmão. Irmãos, quando eu era embaixador do rei também, os meninos, não eu, colocaram apelido num colega nosso que foi embora, nunca mais voltou. O apelido era bem estranho mesmo, era bem conveniente. Nós seremos julgados por isso, irmãos. No poder do Espírito, precisamos e devemos vencer a maledicência, o mau uso da língua, a fala inconveniente e pecaminosa. Olhem para o que nos diz o apóstolo Tiago. A língua pode nos dirigir, de tal modo que contaminaremos, amaldiçoaremos, ou ajudaremos, abençoaremos. Que a boca que é fonte saudável, da qual tem jorrado bênção, não jorre maldição para a glória do Senhor. Deus, pois, nos abençoe.